comecei a trabalhar com 14 anos, começo de 72. Já tinha datilografia, né? Como na época era o cursinho lá de 3 meses. Aí cheguei na empresa lá, a empresa tinha acho que 4, 5 funcionários só. Meu pai me levou lá, começamos a vida trabalhando, batendo conhecimento. E trabalhei aí 2 anos direto nessa área, depois comecei a cuidar de programação. Fui trabalhando e crescendo e desenvolvendo, e aí passei a ser encarregado da expedição, a empresa foi crescendo bastante também. Uma época eu fiquei cuidando da filialzinha da cozinha lá, que era eu e mais um funcionário só. E desenvolvendo lá nessa área, e depois com 16, 17 anos, meu pai me levava em tudo quanto é lugar, então comecei até a frequentar a associação nessa época. Depois na NTC, ainda no Rio, montou um setor de aço dentro da NTC, e eu comecei a trabalhar um pouco na área comercial e fui trabalhando e mexendo com transporte. Um belo momento lá, a gente começou em 76, acho. Não, 76, 77 a gente começou a mexer com transporte pesado, semi-pesado. Aí depois de 78 tinha um contrato grande, acabamos comprando uma empresa no sul que tinha umas linhas de eixo. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais de transporte pesado e trabalhei bastante nessa área de pesado nessa época, dentro da Júlia, inclusive. Era uma empresa chamada Supercarga, Supercarga e Hanover, eram as empresas do sul. Aí trouxemos para dentro, aí em 87, dentro de uma conversa lá, tal, meu pai resolveu encerrar essa área, não estava muito favorável, mas a decisão foi essa, nós encerramos. Vendemos um pedaço para ele, outro pedaço para a Della Volpe, que é de onde já existia a Transpesa, que depois virou Transpesa Della Volpe, que depois foi lá para Itaquá, que comprou do Sérgio Gaeta. Aí eu continuei lá e em 88 eu saí da empresa e montei a Locar. No comecinho a gente começou a fazer alguma coisa de transporte de grão, mas logo em seguida, como eu tinha conhecido muito transporte pesado, eu acabei caindo dentro do ramo e conhecia todo mundo e tal, e pega uma prancha aqui, uma extensível ali, e foi fazendo e crescendo, e acabei desenvolvendo essa área de transporte pesado, onde a gente operou bem forte só com transporte pesado durante, não sei, uns 6, 7 anos a gente só fez transporte. Depois surgiu o primeiro guindaste, que eu comprei acho que em 92, em 92, aí o segundo tinha um guindaste na Codema, que eu acabei comprando, e fomos crescendo nessa área de guindaste. Em 96 começamos a importar da Alemanha, logo no começo, numa parceria com a Liber. Foi assim um salto grande para a gente. Também estava o Brasil aí muitos anos sem importação, desde 73, 75 não vinha nada de fora, muito pouca máquina. Aí de uma hora para outra, com a liberação e o financiamento lá fora, a gente conseguiu trazer algumas máquinas grandes, né? Foi um risco, mas uma aposta boa. Eu acabei comprando alguns equipamentos da Transtec Nordeste, diretamente com o seu Pedro, que na época era deputado federal. E dia 1º de novembro de 99, que foi até o dia que a Ford começou a obra na Bahia, eu consegui comprar dele toda a área de transporte dele, que já era muito pequeno, porque ele chegou a ser o maior frotista de Scania do mundo. Um belo momento ele tinha uma frota de LK que era um absurdo, essa Rio Bahia era só caminhões dele. E aí ele foi diminuindo o transporte pesado, ele chegou a ser muito grande em pesado, trabalhou em Itaipu, mas aí já estava bem menor e ele vendeu o resto da empresa para mim, para ficar em Salvador. E aí eu fiquei lá, e com muito contato com ele, tal, tinha muita intimidade, e ele queria sair do negócio, e acabei, 3 meses depois eu comprei 81 guindastes dele, depois mais um ano eu comprei mais 30, fui comprando as filiaisinhas dele. Então isso foi um salto grande, onde a gente começou a ficar muito maior em guindaste que transporte, né? Então, assim, esse assim o Locar fez 35 anos agora, né? 3 anos atrás a gente entrou nessa área de plataforma. Hoje a gente tem 2.200 plataformas elevatórias, tem aí umas 10 filiais, 12 se não me engano, tem filiais novas aí no interior agora. A gente tem umas 12 filiais,
Hoje, plataforma já é um negócio quase igual ao guindaste dentro da Alocar, está chegando muito perto de guindaste. E é uma área que, dentro da empresa, eu brinco lá, como eu mando menos, a gente vai crescer mais nessa área, entendeu? Porque é uma área que realmente é mais fácil administrar, com uma rentabilidade melhor que o transporte, menos gente, né? Tem alguns segredos operacionais, mas é menos estrutura. Temos também a área marítima, né, que a gente entrou tem uns anos, a gente tem sofrido um pouco aí esse mercado, caiu muito, agora voltou a recuperar. E temos o transporte que a gente mantém, mas não é a maior área, hoje acho que é a menor área da empresa, é o transporte pesado, certo? Que foi de onde a gente nasceu praticamente e hoje é uma área bem menor, né? Então, assim, hoje a empresa é isso. Eu montei a empresa em 88, 10 de abril, se não me engano. Eu trabalhava na Júlio, né? Saí de lá em 87, acho que no meio do ano mais ou menos, numa conversa com meu pai, eu acabei desistindo de ficar lá. Hoje quem toca a Alocar, a gente tem uma estrutura de executivos. Eu já tive mais fora, hoje eu estou até um pouco mais dentro. Com essa crise aí de 2015, 2016, a gente sofreu muito porque os grandes clientes nossos eram essas empreiteiras e essa área de óleo e gás era um foco muito grande nosso. E com a crise, pô, deu uma reviravolta, a gente sempre trabalhou uma política familiar, né, trabalhar alavancado, devendo muito, então eu brinco muito, né, com os bancos, que a aplicação a gente peca muito, mas discutir empréstimo a gente conhece bastante. Então, a política do meu pai era não precisa de dinheiro, tem que ter crédito. Então, o importante é crédito, né? Não é caixa. Então, a gente acaba sofrendo um pouco com isso, que facilita o investimento. Então, a gente investe sempre muito. Voltamos a se alavancar bastante. A gente, há 2 anos atrás, praticamente não devia mais nada. Acertamos toda a vida. Aí, agora, nesse crescimento de plataforma, de guindaste, de uma série de coisas, a gente está voltando a investir. Essa é a história assim, de como foi alocar, como a gente organizou. Não é fácil, porque quando você sai, você fica sozinho. E você sai de um negócio que já era grande, a empresa era grande, tinha, nem sei, 350 carretas, entendeu? Tinha uma situação muito boa, muito tranquila. Então, eu acabei saindo e, pô, montei a empresa com outro foco, daí esse negócio de transporte pesado, é um negócio que acabei entrando nele até, não foi nem o foco no momento, assim, mas eu conhecia muita gente. E tinha 1 ano e meio, 2 anos que eu tinha saído. Então, muita gente me procurava, tinha alguns clientes amigos, né? No passado, hoje em dia, cliente é cliente, mas antes você tinha um relacionamento maior e tal. Eu mesmo viajava muito, então eu conhecia muita gente e tal. Pô, mas faz isso, pensa naquilo, não, mas não quer, não, pensa nisso, pensa naquilo. Aí eu falei, pô, não vou mexer e tal. Mas daí surgiu um contrato grande, com o pessoal até da Cobrasma, e começo é sempre começo, né? Então você tem dificuldade, você não tem crédito, não tem isso, pô, tudo é difícil, né? Entendeu? Trabalhava de direto, sábado, domingo e vamos embora. Eu acho que a prática foi tudo. A prática é tudo, porque se você não tem experiência, você não faz o negócio, você tem que ouvir, conhecer, se espelhar um pouco nos outros. Eu acredito muito no copiar e melhorar. Tem coisa que a gente faz bem, tem coisa que a gente tem que aprender a fazer bem. Então eu sempre fui muito de conversar, de ver, de prestar atenção no que os outros estão fazendo, não é? Assim, eu acho que muitas coisas a gente pode ser autodidata, mas tem muita coisa que está feita, não adianta a gente inventar a roda, ela é redonda e só tem que fazer ela rodar melhor e mais macio, né? Quando eu entrei em transporte pesado, já estava desenhado em Itaipu como seria feito, tanto na carga geral, que tinha algumas empresas conhecidas, tradicionais, antigas, como na carga pesada, como é que seria feito o negócio. E Itaipu acabei pegando assim, um finalzinho de alguma coisa, assim, pouca coisa.
Mas depois participei de Xingó, de Paulo Afonso, Sobradinho, a gente conseguiu participar de algumas coisas. Então, a gente pegou algumas grandes obras aí da época de, vamos falar assim, 85, de 80 a 90, a gente pegou algumas coisas. Itaipu também foi nesse período, mas foi terminando já. Puta, honestidade é o primeiro. E cumpriu o que combinou, né? Tem que... O segredo, acho que, do empresário é ele trabalhar, assim, com responsabilidade e compromisso, né? Você, muitas vezes, você assume alguma coisa que pode até custar mais do que você imaginou, mas você tem que fazer. Não interessa como você vai executar, você tem que cumprir o que você combinou. Isso é o maior legado dele, é cumprir as coisas, é trabalhar para ter crédito. Então, o grande segredo que meu pai ensinou a gente é responsabilidade, honestidade, entendeu? Não? E respeito ao próximo, né? Você tem que respeitar o próximo. Isso acho que é o maior legado que a família toda tem, assim, a gente tem que respeitar o próximo. Mas veja bem, a gente tenta fazer o melhor e ter executivos de fora. O setor nosso é muito ingrato, né? O serviço nosso, eu brinco muito lá, é diferente numa produtividade de uma indústria. O problema do nosso trabalho no transporte e no içamento, você nunca tem dois iguais. Então, essa parte de executivo é uma parte assim que a gente sofre bastante. A gente tem executivo de fora do setor, tenta formar a gente, tenta pôr gente, a gente está sempre desenvolvendo, sempre procurando gente no mercado. É difícil, mas a gente tem conseguido. A gente já teve uma estrutura até maior, a gente voltou a crescer essa estrutura hoje. Eu estou tentando sair o máximo possível do dia a dia, entendeu? Então, o nosso setor não é fácil, mão de obra, principalmente a parte de executivos, que é bastante diferente do mercado. Entendeu? Bom, dentro do sindicato, eu tenho batalhado muito para tentar uma união das pessoas, das empresas, porque o grave problema do nosso setor é que a gente nunca prestigiou o sindicato, a gente nunca teve uma união, uma presença no sindicato, de ninguém, nem nossa, nem de ninguém. Eu acabei assumindo aqui, não foi nem por eleição, foi numa situação aí complexa, e venho tentando mudar a cabeça das pessoas, fazer uma união das pessoas, mostrar que o melhor lugar para se discutir o assunto do setor é dentro do sindicato, não é cada um na sua empresa tentando navegar, tentando andar. Eu acho que ainda o pessoal nosso tem que ser mais participativo. Eu bato muito nisso, insisto muito nisso. Nós já tivemos algumas empresas de fora trabalhando aqui dentro. O difícil do Brasil são as legislações, como o cara roda, como o cara registra o funcionário, como o cara cumpre a legislação trabalhista, a tributária. Então o cara de fora estranha muito, ele acha que isso aqui também é segundo mundo, que ele vem aqui, faz qualquer coisa, subfatura para entrar, roda de qualquer jeito, e não é bem assim. Então, mas eles trabalham muito em cima dos clientes internacionais. Então, vem porque não tem máquina no Brasil, na verdade, hoje não falta a máquina porque eles estão aí, mas não teria as máquinas suficientes no parque dentro das empresas brasileiras. E como o serviço não é um serviço longo, as empresas também ficam com dificuldade de investir, porque amanhã acaba o projeto e você fica com a máquina aí. Então, esse pessoal de fora não atrapalha, mas é sempre uma sombra que daqui a pouco eles podem não querer ir embora, mas a princípio eles têm vindo e ido embora no final das obras. A ideia nossa é realmente que nem a minha filha fique na parte executiva do dia a dia, e sim num conselho. A gente vem se preparando, a Dom Cabral está lá dentro tem mais de ano, mas a gente está se preparando bastante para manter a empresa muito fora da família. A gente já vem desde 2007 sendo auditado por as empresas internacionais. Então essa é a ideia nossa, a família não participar do dia a dia. Se amanhã o Júlio não estiver aí, meu filho no conselho toca, minha filha toca, né? Isso, a gente espera aí mais uns
3 anos, pelo menos, ter isso bem organizado. O que acontece, assim, é muito importante, eu acho que vai ser muito importante o livro, como um parâmetro para todo o setor, para a turma nova que está aí, até no dia a dia das empresas, para a pessoa entender como é que era feito, como é que está sendo feito hoje e como é que pode se fazer amanhã. Se a gente conseguir um apoio maior, tirar um pouco a burocracia dos órgãos públicos, o transporte pesado pode ser muito diferente. No passado, a gente tinha milhões de dificuldades que hoje não tem. Hoje tem algumas dificuldades que dá para ser ultrapassada e mudar para frente. E o livro vai mostrar o passado, vai mostrar alguma coisa do presente e acho que vai dar um exemplo bom para o futuro. Como foi e como tem que ser. Se não fosse a Funtran, a gente hoje ainda podia estar pensando em vamos fazer o livro. Hoje o livro está andando. Está andando porque teve o apoio da Funtran. O Sindipesa sozinho podia fazer o livro, ia levar 3 vezes mais de tempo e não sei se a qualidade seria igual, porque a experiência nossa é zero nisso, vamos falar assim. Então a gente está aproveitando a expertise da Funtran. A Funtran foi essencial para o livro sair. Fora a ideia, o apoio, porque a ideia foi boa, foi ótima, mas o apoio é que é muito interessante, porque sozinho a gente teria dificuldade. Bom, eu acho que o setor nosso, para o jovem, é um setor muito, muito promissor. Então eu vejo um setor muito interessante, muito diferenciado, vai ter muita tecnologia cada vez maior dentro do setor. Quando você sabe de onde vem, começa a descobrir para onde vai. Fundação Memória do Transporte, Confederação Nacional do Transporte.